Olá, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Evangelho no Lar, aqui no canal da CEP. Meu nome é Ricardo Melhado, sou trabalhador da coligação. Eu gostaria de pedir para vocês já darem um like nesse vídeo, compartilharem o nosso canal, se inscreverem nele, deixar um comentário aqui nesse vídeo, pois isso nos ajuda a divulgar a nossa doutrina, a divulgar os nossos conceitos da CEP. E eu queria agradecer a presença de vocês mais uma vez nessa noite para fazer o Evangelho. Essa reunião onde nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, em um livro auxiliar. E já deixo esse pedido para que coloquem um copo com água, né, no local onde vocês estão agora, se vocês quiserem, porque a equipe do plano espiritual vai tratar essa água enquanto nós estamos concentrados, assistindo o Evangelho, aprendendo as lições. Então, nós vamos começar, como sempre, com a prece de abertura, serenando os nossos pensamentos, agradecendo ao nosso Pai por mais uma semana, agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estudar as suas lições, agradecendo a presença da equipe do plano espiritual, dos trabalhadores do Evangelho no Lar, agradecendo aos nossos mentores e aos amigos espirituais que nos inspiram no nosso dia a dia, sempre estão ao nosso lado. Vamos pedindo neste momento para que tenhamos a mente aberta às lições, possamos gravar esses ensinamentos no nosso pensamento, mantê-los vivos no nosso dia a dia, para a prática deles, para a orientação nas nossas ações, nas nossas palavras, em cada um dos nossos pensamentos, segundo a doutrina espírita. Graças a Deus. Então vamos seguir a leitura. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 28, que é o capítulo Coletânea de Preces Espíritas. E o item 1, ele chama Preces em Geral, e ele está falando da oração dominical, ou seja, o Pai Nosso. Então, nós viemos passando aqui nos outros dias, né, por cada item da prece dominical. E agora nós estamos no 3.7. Assim seja. Então nós vamos saber o que Jesus queria que a gente entendesse quando estivesse orando essa partezinha final do Evangelho, né, da prece dominical, que o Evangelho vai nos ensinar agora. Ele fala, assim seja. Então o que ele quer dizer? Permita, Senhor, que nossos desejos se realizem, mas nos curvamos diante da sua sabedoria infinita. Que as coisas que não conseguirmos compreender sejam feitas segundo a sua vontade e não a nossa, pois o Senhor quer apenas o nosso bem e sabe melhor do que nós o que nos é conveniente. Ao Senhor dirigimos essa prece por nós mesmos e também em favor de todas as criaturas sofredoras, encarnadas ou desencarnadas, pelos nossos amigos e inimigos, por todos aqueles que solicitam a nossa assistência em particular. Aqui podemos fazer pedidos para os outros, para nós mesmos, ou agradecer a Deus pelas graças alcançadas. Senhor, para todos pedimos a sua misericórdia e a sua bênção. E assim nós finalizamos aqui a leitura nas outras semanas, né? Como eu falei, nós começamos a estudar o que Jesus queria dizer, né, com cada uma das frases na oração dominical, e
ou assim seja, mostra no encerramento, né, da prece que a gente pede para que nossos desejos sejam realizados, mas que nos curvamos diante da sabedoria infinita de Deus. Falamos também temos que ter em nosso coração, enquanto estamos orando assim, e chegando ali ao final dessa oração, de que não conseguimos compreender toda a vontade de Deus. Né? Deus, na sua grandeza, na sua potência infinita, não podemos alcançar todo o entendimento da vontade de Deus. E então nós apenas nos curvamos diante da sua sabedoria, como ele fala aqui, né? Seja feita a vontade dele e não a nossa. Então nós pedimos aquilo que nós achamos melhor para nós, mas nós temos essa humildade diante de Deus e da sua compreensão perfeita e infinita, mesmo de nós mesmos, né? Até de nós mesmos, e dizemos apenas que seja feita a vontade de Deus. Porque sabemos também que o Senhor quer apenas o nosso bem. Às vezes coisas que nós achamos que seria bom para nós, né, não são lá tão grandiosas assim ou tão boas para nós. Ele sabe melhor do que nós mesmos o que é conveniente em todas as situações da nossa vida, inclusive para nós, no nosso mais íntimo desejo, ele sabe ainda melhor do que nós. E aí ele diz, né, então, ao Senhor dirigimos esta prece por nós, mas podemos fazer também pelos outros, em favor de todas as criaturas, sofredoras, encarnadas, desencarnadas, por amigos, por inimigos. Essa prece, ela tem essa possibilidade, né? E todos aqueles que solicitam a nossa assistência também podem ser incluídos nessa oração. Aqui nós podemos fazer pedidos para os outros, para nós mesmos. Agradecer a Deus também é importante, né? Que a gente se lembre de agradecer a Deus pelas graças que nós alcançamos, por aquilo que temos, pelo que conquistamos, pois assim nós mostramos duas coisas, né? Inicialmente, quando pedimos, nós mostramos a Deus que cremos, né? Por isso estamos pedindo. Nós mostramos a segunda coisa, que diante de Deus nós temos essa humildade de saber, olha, estou pedindo isso, mas a tua sabedoria é maior do que a minha compreensão, eu confio na tua bondade de querer o melhor para mim, né? E podemos ali colocar uma terceira situação também, que é a gratidão pelas graças alcançadas. Então é importante que a gente se lembre também de agradecer o que nós conquistamos. Olhar um pouquinho para a nossa vida, ver aquilo que nós já conquistamos, agradecer pela oportunidade de receber esse ensinamento, né, da doutrina que nós abraçamos, né, do Espiritismo. E aí ele fala, Senhor, para todos pedimos a sua misericórdia e a sua bênção no final. Então, hoje nós finalizamos aí a leitura da parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos explica sobre a prece dominical. Então foi um trechinho mais curto, né? Então vamos seguir agora para o Pão Nosso, de Chico Xavier, escrito por Emmanuel, psicografado pelo Chico. Lição 136, conflito. Acho então esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Paulo, Carta aos Romanos, capítulo 7, item 21. Então, Emmanuel, interpretando essa parte da carta de Paulo para os Romanos, diz o seguinte sobre esse trecho. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades.
nos testemunhos que fazem. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira, os traem, diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e geralmente procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado à análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Contra a aspiração bruxelante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã, no rumo da luz imperecível. A lição do conflito, ela é interessante porque ela pede para que a nossa mente se volte para a dimensão da interna, né, em nós mesmos. Então, muitas vezes a ideia de conflito, na maioria das vezes, a gente tem a ideia de que o conflito ele deve ser algo que é travado de uma forma externa, né? Então, eu vou combater algo fora de mim, né? E aí o Paulo vem e fala isso, né? Ele começa dizendo que nós, como discípulos do Evangelho, a maneira de Paulo de Tarso, ou seja, até Paulo de Tarso passou por isso, encontramos um grande conflito na nossa própria natureza. Somos defrontados, né, por essas dificuldades do testemunho verdadeiro do que nós cremos por nossa pequenez, né? Então ele fala, no instante em que a gente está de frente do divino companheiro e a gente está agindo, falando ou querendo, né, ser uma pessoa melhor em qualquer situação, ele fala, uma palavra, uma atitude ligeira trai a nossa vontade, aquilo que nós estávamos querendo fazer. E aí ele fala, diante da nossa própria consciência, está indicada ali a continuidade das nossas antigas fraquezas. E aí nós experimentamos as sensações de vergonha e dor. Nesse momento vem o subterfúgio, onde a gente foge da análise que Paulo está pedindo para que nós façamos. A maioria, ao experimentar essas sensações, atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos. Geralmente procuram o inimigo do plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa da sintonia com o mal. E aí ele diz algo muito claro, né? Não temos que duvidar que ainda nos achamos numa região extremamente distante
daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. A Terra ainda é esse lugar de vibrações adversas. Porém, temos que ver na observação de Paulo o que temos que tratar em nós mesmos. Se nós nos mantivermos na indiferença, na inquietação, na teimosia, não vamos ser chamados a essa análise pura do nosso sentimento. Mas assim que nos despertarmos para a renovação, o campo íntimo, onde a gente está tentando trabalhar e melhorar, a reforma íntima que nós estamos querendo fazer, vai tornar o nosso campo interno, a nossa mente, nessa zona de batalha. Vai ter aquela aspiração, aquela vontade de fazer o bem. Mas a bagagem das sombras que acumulamos há muitos séculos vão se levantar também. E aí ele diz, é indispensável que tenhamos serenidade, ou seja, precisamos saber que isso vai acontecer, estar calmos e resistentes. Porque senão vamos perder o progresso. O Senhor nos concede essa claridade de hoje, que podemos ver que temos algo a melhorar, que temos um caminho renovado a seguir, para esquecermos as trevas de ontem, deixando para trás esses problemas e nos preparando para amanhã, no rumo da luz imperecível. Então essa é a explicação que o Emmanuel nos dá desta lição. Muito bem, então vamos neste momento, fechando os nossos olhos mais uma vez, nos preparando para fazer as vibrações e doando os nossos melhores sentimentos pelo nosso planeta, que a Terra esteja envolta em muita luz, em muito amparo, que todos os países sejam iluminados, seus povos, seus dirigentes inspirados. Que o Brasil também seja abençoado por esta luz, para que todo o nosso povo e os nossos dirigentes também sejam indistintamente abençoados pelo nosso Pai. Vamos levando a nossa vibração a todos os trabalhadores do bem, a todos os necessitados de amparo, socorro do corpo físico, do espírito ou da mente. Vamos vibrando pelo desenvolvimento espiritual da juventude, vamos vibrando pelo espiritismo, pela nossa religião, vamos vibrando por nós mesmos, pelo nosso lar, pelos nossos amigos, os nossos familiares. E por fim, vamos entregando uma vibração de muito amor e carinho nas mãos da equipe do plano espiritual, para que ela seja levada aonde a equipe preparou para receber o tratamento e o amparo nesta noite. E assim vamos seguindo com o Evangelho no encerramento, fazendo a prece que finaliza os nossos trabalhos. Pai, nós agradecemos por mais um Evangelho nesta noite. Mestre Jesus, obrigado por podermos entender essas lições segundo a nossa capacidade. O Senhor nos deu essa oportunidade e pedimos que a equipe do plano espiritual que nos acompanha, dos nossos mentores, dos amigos espirituais que nos influenciam no caminho do bem, para que possamos manter essas lições em nossa mente. Vamos agradecendo pelas bênçãos incontáveis da nossa vida e vamos pedindo a força e a luz que nos ampara sempre, para que esteja sempre ao nosso lado, estejamos receptivos a ela. Agradecemos mais uma vez, pedindo a permissão para encerrar. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa noite a todos.